Olá, tudo bem com você? Nosso bate-papo de hoje será sobre um assunto muito sério e importante, ainda aqui no mês de setembro, né? Mês onde a gente faz uma celebração, não vou dizer comemoração, mas uma celebração do Setembro Amarelo, que trata justamente da importância da vida, né? Da importância da gente, como que eu posso dizer? Muita gente até fala, é um mês para tratar do suicídio e tudo mais. Eu prefiro trazer um pouquinho diferente e falar que eu acho que é um mês onde a gente deve fortalecer ainda mais a valorização da vida, tá? Para esse nosso bate-papo, vou receber aqui duas pessoas super especiais, aí, dois profissionais altamente gabaritados para fazer essa troca de ideia com a gente, essa troca de ideias com a gente. Vou trazer aqui a psicanalista Érica Marra e também o Alberto Felipe, também psicólogo, e eles vão estar aí trocando com a gente, fazendo bate-papo, trazendo a visão deles sobre esse assunto, tá? Então, deixa eu convidar aqui, Érica, bem-vinda, tudo bem? Você Olá, está me ouvindo bem? Está me vendo? Tranquilo? sim, estou escutando bem. Olá, tudo bem? Maravilha. Deixa eu chamar o nosso outro convidado aqui, o Alberto Felipe. Fala, Alberto, tudo bem? Ba- E aí, Clóvis, e aí, Érica, boa tarde, todo mundo Bacana. tranquilo? Bem, Bom receber vocês aí para falar desse tema que é tão importante, né? A gente está aí celebrando Setembro Amarelo. Como eu falei no início, né? Muita gente fala, vamos falar sobre a questão do suicídio. Eu prefiro trazer como valorização da vida, tá? Mas aí vocês fiquem à vontade aí para trazer as reflexões. E aí, Érica, fala pra gente o que que você traz aí sobre esse assunto, o que você pensa, se você escreve sobre, eu sei que você tem lá seu canal do Portal Cura, né, lá no Instagram. Conta um pouquinho pra gente aí, como é que você está tratando esse assunto no mês de setembro? olá, Clóvis. Então, gente, é um assunto muito delicado, né, Clóvis? Por pior que seja e mais doloroso, a gente precisa de falar. Falar é o melhor caminho que vai aí contribuir muito para salvar vidas. Hoje em dia, esse tema ele é extremamente relevante, não somente no Brasil, mas mundialmente também, né? O Brasil aí ele está sofrendo um aumento de número de suicídios, embora outros países mundialmente tenham diminuído, né? O percentual. Nas Américas, então, está subindo, subiu aí 17%. Eu falo que, infelizmente, o que acontece? O suicídio ele tem muito preconceito, um tabu, uma negação. Isso aí faz com que a coisa não acelere, não caminhe, né? Hoje, graças a Deus, a partir de 2013, houve aí o start da campanha, né, de valorização da vida, de prevenção do suicídio, do sofrimento, da conscientização, graças o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Mas isso é um problema de saúde pública, todos nós, a sociedade, os familiares, todos nós temos que ficar muito atentos a isso, né? Perceber os sinais, comportamentos e o que fazer quando a gente tem isso aí, algum familiar, algum de nós mesmos, para poder caminhar ali e nos orientar melhor. Nossa, bem legal que você falou dos sinais, né? Eu estava vendo, tem um cara que eu acompanho, que eu gosto muito do trabalho dele, e ele sempre destaca essa questão. Ele tem até um livro falando sobre isso, né? Uhum. E ele destaca muito essa questão dos sinais, que é o que você bem falou, né? Então ele fala assim, a pessoa que já deu um pequeno sinal ali, ou que já tentou alguma vez, precisa de uma,
de um olhar um pouco mais aprofundado, porque ela pode tentar outras vezes, né? E o legal da gente estar fazendo esse bate-papo com vocês aí, que são profissionais da área da psicologia, né, da psiquiatria, porque vocês devem se deparar com algumas pessoas, não sei, né? Aí é só uma ideia, mas penso eu que vocês se deparam com algumas pessoas que às vezes um comentário, alguma coisa ali, você já entende que ali pode ter um problema futuro, ou, né, alguma coisa assim. E aí eu queria te ouvir também, Alberto. Traz para a gente um pouco da sua reflexão, até em cima do que a Érica falou, né? Coloca a sua visão aí para a gente, por favor. Falando de sinais, você falou de valorização da vida, uma das coisas que me veio à mente aqui, quando chama o termo valorização, é que temos um número, como 190, também temos o valorização da vida, que é o 188, que é um número quando você sentir que você está com algum problema, que você está pensando ou imaginou e você não quer falar com um familiar, talvez também você não quer falar com seu psicólogo ou com ninguém, você pode ligar, você liga, você pode desabafar ali, isso tem salvado muitas vidas, isso é algo, igual o Clóvis falou, é valorizar a vida. Às vezes tem pessoas que ligam e não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para se abrir e alguém, mesmo para fazer uma escuta, eles fazem uma escuta bem ativa. E a questão dos sinais, que a Érica pontuou e você também mencionou, é que grande parte podem sim serem salvas, mas tem outras partes que pessoas também não apresentam sinais, porque senão todo mundo vai achar que o suicídio é simplesmente algo que pode ser evitado. Em alguns casos, eu concordo que sim, mas tem outros que as pessoas não apresentam sinais. Então, claro que a gente, fazendo um trabalho de conscientização, a gente consegue salvar grande parte, mas nem todos, porque tem pessoas que conseguem expor uma vida que não está acontecendo. E aí, quando eu estou expondo uma vida que não está acontecendo, eu estou mentindo para mim mesmo, eu estou fazendo um processo de negação, o que ocorre? Eu não demonstro para as pessoas, porque o maior conflito está interno. E isso, em algum momento, pode acontecer aí no ato de suicídio. Nossa, que legal. E vocês são demais, né? Esse que você trouxe também do conflito interno, isso me alude também até o livro que eu estava lendo desse cara, porque ele traz uma visão que, para mim, faz muito sentido, tá? Eu acompanho porque eu gosto muito do que ele escreve, da forma como ele trata o assunto com muito respeito, né? Muito carinho. E até quando ele fala essa questão, Alberto, que foi um pouco do que você trouxe do conflito interno, ele fala assim, a pessoa que às vezes vai para um ato desse, na maioria das vezes ela não está nem pensando em tirar a vida, ela quer se livrar de uma dor. Entendeu? É uma dor tão grande ali que ela está querendo se livrar e aí não tem muito o que fazer. E aí eu acho que esses dois pontos que vocês trouxeram, tanto que a Érica trouxe previamente, falando dos sinais, e que você trouxe desse conflito interno, isso me remete a uma pergunta, assim, né? Por exemplo, quando é que a gente consegue entender que pode ser uma atitude, um comportamento de uma pessoa, quando ela pode ser, não vou dizer confundida, mas como ela pode fazer uma alusão a um sinal de que, nossa, essa pessoa pode ter algum viés para isso no futuro próximo ou não, ou um conflito interno, enfim, é mais ou menos como aquela linha tênue da depressão, né? Quando é que a gente descobre que é uma depressão e é só uma tristeza profunda, um luto, alguma coisa que aconteceu e está levando a pessoa para aquele estado. Dá para a gente conseguir fazer essa mensuração de tipo, não, isso aqui é só um período, vai passar, essa pessoa não corre esse risco. Ou não, essa pessoa aqui ela pode ter uma tendência a chegar às vias de fato. E aí, Érica, o que você acha? A gente consegue mensurar isso sim, porque o que é o maior problema do suicídio, o sintoma mais associado é a depressão, que hoje o mundo sofre muito a doença da depressão. Só que dentro da depressão a gente tem um nível mais baixo, a depressão moderada e a depressão grave. A depressão baixa é aquela ali que você sente, mas você ainda consegue fazer
ir ao trabalho, fazer os seus estudos, praticar o seu esporte, não de uma maneira ativa, quando você realmente é aquilo ali. Você tem uma tristeza, mas você não para com a sua vida, né? Você flutua ali dias melhores, dias piores. Agora, o que a psiquiatria fala é o seguinte: passou de 15 dias, já é extremamente sintomático. Aí não, aí você tem que fazer um acompanhamento, onde se estabelece uma depressão moderada, né? E aí você tem dificuldade de sinais aí como insônia, ou então você tem um sono excessivo, você perde apetite, você tem dificuldade de acordar, né? Aqueles lugares que você gostava de frequentar, você não frequenta, você vai ficando mais limitado ali, perde um trabalho, um dia, né? Perde peso ou então engorda. Então tem essa questão. Agora, quando a depressão ela já é uma situação grave, é no caso que a pessoa realmente ela se tranca no quarto, em casa, ela tem crises de pânico, ela fala em morte, ela quer morrer, ela tem frases ali: eu não aguento mais, eu não suporto essa vida. Então, tem esses sintomas aí que a gente consegue, que é o pessoal da área de saúde, consegue verificar numa anamnese, né, num primeiro contato, né, o Legal. Alberto? A gente faz essa... Agora, a Érica enfatizou um lado que nós estamos acostumados a identificar, e eu vou citar um lado que às vezes ele passa um pouco imperceptível na nossa vida como um todo. As pessoas que são muito fanáticas, as pessoas que são aqueles workaholic, aquela pessoa que vive apaixonada, sempre com um objeto idealizado, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo demais. Isso também é um traço depressivo e de risco. Inclusive, eu até mencionei, né, com a Érica, antes da gente fazer a live, a questão do apaixonamento, né? Aquela pessoa que está tão apaixonada, tão idealizada com aquele objeto de amor, e eu acho que eu posso até vincular isso, é claro que não é somente isso, mas também temos um pouco dessa participação com o feminicídio, né? Essa questão dos sintomas de uma pessoa investir muito ou investir toda a sua energia libidinal, né? O Freud fala muito disso, essa energia da libido, tira dele e coloca tudo no outro. Quando esse outro desaparece, ele dá um X, ou quando o trabalho já não te dá mais aquele valor, aquelas pessoas que são muito focadas, hiperfoco, isso também são fatores que podem levar as pessoas ao suicídio. A pessoa está com o sistema imunológico baixo, sempre que acontece qualquer coisinha, mudança de tempo, está sempre com uma gripe, a pessoa está com hipertensão, são traços a relação de um desgaste, a psicossomática. Fulano está sempre com dor, sempre reclamando. Peraí, porque o corpo é uma extensão do que está acontecendo aqui nos bastidores. Quem que é a mente? Como que ela está funcionando? O que tem ali dentro? Se você está muito focado em algum lugar, talvez em algum momento esse lugar pode não te dar o que você está recebendo ou o que você está investindo. Então, é como se você ficasse insatisfeito com aquilo, porque você pegou todas, eu gosto muito desse, pegou todos os seus ovos e colocou numa cesta. E você está esperando que aquilo te dá o retorno. E às vezes aquilo vai cair e vai quebrar tudo. E agora? O que você vai fazer? E algumas pessoas acabam, infelizmente, tirando a sua própria vida. Para quê? Para tentar resolver. Igual o Klaus falou, eu vi, foi uma frase também que eu achei muito interessante, que a necessidade do suicida é de destruir seu aparelho, de sentir e pensar, para escapar dos sofrimentos insuportáveis que se encontram aqui na Terra. Que profundo, né? Eu também gostei, isso que eu escrevi. Eu acho que, eu penso, e aí depois eu até queria ouvir vocês sobre isso, mas eu penso que
talvez seja um acúmulo de coisas, né? Outro dia eu estava conversando, outro dia não, já faz um tempo, estava conversando com uma pessoa e ela destacando uma série de coisas para mim. A gente conversando e ela falando, nossa, porque minha vida é um acúmulo de frustrações, de expectativas não atendidas, tá? Era um trabalho totalmente diferente, tá? Eu não sou da área da psicologia, era um trabalho totalmente diferente, mas dentro de um contexto ali de conversa, ela me falou, a minha vida é um acúmulo de fracassos, de expectativas não atendidas e tudo mais. E ela falou, cada vez que eu vou iniciar um projeto novo, um projeto de vida, um projeto pessoal, profissional, ela falou, já me vem uma coisa de, caramba, mais um, será que vai dar certo? Né? Porque foram tantas coisas acontecendo que isso vai minando, que é um pouco do que você falou, né? Vai dando aquele desgaste, Alberto. Isso vai meio que minando a energia da pessoa e minando a confiança, né? Então, eu acho que, e aí eu queria ouvir de vocês, essa é a minha visão, mas aí, é claro, vocês podem falar bem melhor, essa construção, ou essa destruição ao longo do tempo, né, a longo prazo, ela pode levar a pessoa para esse... Claro que cada caso é um caso, né? Não vamos colocar, não vamos colocar todos os ovos numa cesta só, falar, todo mundo que passa por isso vai acontecer isso. Claro que não. Cada pessoa depende de pessoa, personalidade, de histórico de vida, tem um monte de coisas por trás. Mas ele pode ser, em algum momento, ele pode ser um gatilho, não pode? O que você acha, Érica? Eu acho assim que cada pessoa ela interpreta a situação de uma forma diferente, né? A pessoa que, independente da história de vida dela, a gente vê isso muito dentro da clínica, como que ela lida com a situação que ela está vivenciando. O que para mim é muito grande, para você talvez possa ser pequenininho. Então, essa questão aí de minar é singular. Nós somos seres singulares. Então, é essa linha aí tênue, como é que você lida com isso? Todos nós passamos desafios, né, traumas. A vida é como um biker, né? A montanha, o sobe e desce, curvas, estradas, retos, fases maravilhosas, momentos. Mas é isso, a gente, como que você lida com a situação? Agora, eu gostaria de colocar aqui a questão que acontece mais no caso de suicídio. É 100%, quase 100%, né, Alberto, de alguns transtornos tem essa dificuldade de lidar ali. No caso da depressão, igual a gente colocou aí, no caso de transtorno bipolar, que é o transtorno mais sério ali que a gente coloca, o borderline, a esquizofrenia, né? O abuso de álcool, de dependência química, de drogas. E esses transtornos todos, quando você se junta à depressão, que ela está dentro desse quadro aí a coisa se torna maior ainda. Por isso que a gente tem que ver quando mina, fazer a pessoa minar, sim, nós passamos por fases, mas elas são pontuadas dentro disso aí que eu coloquei. Acho que a Érica... Muito bom. Né? Vai lá, Alberto. Muito bom, Tá. Muito bom, perfeito. Acho que a Érica falou super bem aí, são várias coisas, o Clóvis também acrescentou que as frustrações, né, vai pegando vários pedacinhos que estão insatisfeitos até unir. É como também uma queda de um avião, um Titanic, nada afunda e nada cai por um só motivo, não é somente uma falha humana que aconteceu e pronto. Então não é somente a relação que talvez terminou, não é só o trabalho que talvez foi mandado embora, não é só a briga que teve talvez, ou a ruptura com o melhor amigo, com a melhor amiga, vamos dizer, uma insatisfação financeira, mas a insatisfação ela vai tomando proporção até chegar ao gatilho que pode vir. A Érica falou super bem quando falou que tem vários transtornos que podem vir a ocasionar um suicídio. E aí eu queria continuar essa frase.
mas nem todos os transtornos vão ocasionar um suicídio. Sim. Então, a questão também do transtorno pode ser conectado ao quê? A um término de qualquer coisa que você tiver na sua vida, a uma perca de um ente querido. Às vezes, essa situação, fulano de tal perdeu a mãe, ou perdeu o pai, perdeu o marido. Tem até aquelas histórias de antigamente, né? Geralmente, quando o marido ou a esposa morre, você podia começar a contar ali. Se em um ano não falecesse de amor, não vai morrer, não. Vai morrer de outra coisa. Os antigos falavam isso muito. Porque as pessoas tinham uma conexão muito grande e, às vezes, quando essa conexão era rompida e a outra pessoa que ficava não criava outras relações, não gerava outras conexões de afeto, essa pessoa não conseguia suportar aí o processo melancólico de viver sem o objeto de amor. Por quê? Pegou toda a sua energia, no interior acontecia muito isso, e fez tudo com o outro. Se tirasse aquele outro, onde é que está fulano, está ciclano. Onde é que está ciclano, está fulano. Você não via ninguém separado. E, às vezes, hoje, depois desse mundo contemporâneo, percebemos que o outro precisa de ter a vida dele. Eu acho que esse é um dos nossos trabalhos aí na clínica, a Érica, e eu acho que todos os profissionais, você também, que é o que? Estimular as pessoas a buscarem coisas que nos deem prazer fora do que você está gastando muita energia. Diversificar a sua carteira de prazeres. Porque vocês falaram uma coisa, eu já fui emendando, eu até empolguei aqui. Deixa eu só completar mais um pouquinho aqui, e aí depois eu volto a falar. É porque a nossa mente ela vai criando, vamos pensar, a dopamina, aquela sensação de prazer, aquele gozo, e isso também acontece numa relação, por exemplo, uma relação amorosa, eu vou falar disso. Tudo que você faz de bom, de gostoso, de agradável, você vai fazer com aquela pessoa. Tudo de maravilhoso, tudo que você vai reservar um tempinho, que seja alguma coisa, você vai fazer com o outro. E quando você percebe, o prazer está conectado ao outro inconscientemente. E aí é como se o outro ele não existisse a partir. Então, às vezes tem muito também um vício mental dopaminérgico que é inserido na nossa mente, que nós estamos sempre em busca do outro. Eu tenho que estar perto do outro, porque o outro vai fazer eu receber aquilo. Eu vou buscar do outro algo, porque senão eu não vou ter. E quando acontece esse processo de ruptura, ou pelo relacionamento, ou por qualquer outra coisa, ou morte, isso vem, às vezes, em ocasionar em um suicídio, ou talvez eu vou lá, não sei se você já deve ter escutado também, o cara foi lá, matou a família inteira e depois suicidou. Eu vou matar o meu objeto de amor, mas eu não consigo viver sem ele. Então, eu vou suicidar. Porque e aí agora eu vou resolver parcialmente o problema. Não, você não vai resolver. Vai deixar várias pessoas enlutadas, várias pessoas que te amam, que têm um carinho. Mas como aquela pessoa só vê aquela outra, essa ruptura gera um desgaste muito maior, porque não gerou outro ponto de conexão. Com quem? Com um amigo, com um colega, às vezes com o trabalho, e eu estou ali naquela relação superficial com os demais, sem me aprofundar, sem me preocupar com o outro, e quem? Comigo. O Roberto, você sempre traz essa questão nas lives, né? Quando a gente faz essas lives ao vivo aqui, ele traz essa questão da mente, né? Que é muito importante. E eu acho que o ponto aí talvez seja essa questão também da ruptura, né, Érica? Essa questão da ruptura, às vezes ela... E aí volta um pouquinho porque a Érica trouxe antes, né? Às vezes é difícil a pessoa lidar com isso, né? Como que a pessoa lida com essa dor, com essa ruptura, né? Talvez o trabalho de vocês até passa por esse fortalecimento, né? Olha, vamos lá, né? Não é porque aconteceu isso que a vida acabou. Né? Muito pelo contrário, a vida agora que você precisa ser forte mesmo para lidar com a situação, enfim. Mas é super válido essa fala do Alberto da mente, né? O quanto isso é importante, né? E assim, Clóvis, Alberto, infelizmente, as
perdas do humano são muitas. Sim. Se a gente parar para pensar, essa perda que você colocou aí, a perda do outro, né, do nosso parceiro, do nosso outro inteiro ali, ela é extremamente relevante. A gente tem que trabalhar muito nisso daí para não pensar que nós vamos depender do outro para viver, para respirar. O outro vai fazer parte da nossa vida. Mas a gente não pode pensar aí que todo passo que a gente dá, a gente depende dele ali para sobreviver. Porque existem as perdas aí também de laços, né? Filhos, pais, amigos, uma perda financeira, né? Uma doença. Quantas pessoas também suicidam por doença, por uma notícia que ela não estava esperando, um desemprego, uma queda patrimonial aí. Então, no geral, é a gente trabalhar em todo o âmbito ali, porque a gente vai se deparando ao longo da vida com o sobe e desce da montanha, os famosos, né? Eles são pessoas aí que vivem fama durante muito tempo e depois já nem se ouve falar mais. Artistas, músicos, os atletas que vivem lá no topo e depois também aquele momento se vai. Então a gente tem que estar preparado para perdas. Ótimo, Alberto. Antes de te dar a palavra, eu queria fazer um compilado aí da minha percepção, tá? Disso tudo que a Érica trouxe, ouvindo você falar de todas essas perdas, o que eu vejo, tá? Na minha visão, Érica, como eu falei, eu não sou da área de psicologia, mas eu gosto muito do autoconhecimento. Então, sempre buscando ler alguma coisa, estudar, acompanhar pessoas que falam sobre isso, porque eu acho que esse é o caminho. Essa é a coisa que nos livra de tudo isso, inclusive dessas perdas. E eu vou te explicar por quê, e eu vou dar a palavra para o Alberto, para ele poder refletir sobre e ficar à vontade. Todas essas perdas, para mim, elas são lícitas. Mas quando eu acho que a maior perda que pode existir, e aí pode ter, acarretar de qualquer uma dessas, ou de várias dessas que você pontuou, é a perda de si mesmo. Quando eu me perder de mim, game over, não tem mais o que fazer, entendeu? Porque todo esse externo, todo esse barulho, ele faz parte da minha vida, é meu trabalho, é meu relacionamento, são os meus prazeres, são as minhas coisas. E aí, quando eu falei lá atrás do aprender a lidar com isso, me manter íntegro, independente do que aconteça. Porque se eu estou dizendo que essas perdas elas fazem parte da vida, então beleza, então é só mais uma perda, né? Como é que eu lido com isso? Se a partir dessa, de uma, ou de algumas dessas, ou de várias dessas, ou de todas essas perdas que você colocou muito bem, eu me perder de mim, não tem mais o que fazer. Você queira que eu ouvi o Alberto aí, fica à vontade. Eu só precisava falar isso porque me tocou profundamente, então eu não queria perder o gancho. Sensacional, Clóvis. A perda de si não é nem, acho que é um valor inestimável, não tem como mensurar, né, essa questão da perda de si. E acho que é esse o nosso trabalho dentro da clínica. Acho que o nosso trabalho na clínica é gerar um processo de autonomia no paciente que está passando por algum conflito que, querendo ou não, talvez falta um pouco de amor ali, às vezes está faltando um pouco de escutar, porque quando a gente está falando, a gente vai elaborando. Na hora que você falou aí, eu comecei a pensar algumas coisas e agora eu preciso colocar isso para fora. Quando você está na análise, você está falando de si. De quem? Daquela pessoa. Você pode estar citando o João, citando a Maria, citando o Zé, independente de quem seja. Mas você está falando de si. Por quê? Porque aquilo foi o ponto que trouxe evidência para você na relação. Então, qualquer coisa que você tem uma escuta ativa para você refletir e se conhecer, para saber até mesmo qual o limite, e quando alguém chega no processo terapêutico, é porque talvez ele está disposto a deixar um pouco daquilo para trás, aquilo que eu vivi, se eu tentei agradar demais,
se eu não agradei ninguém, eu só fui buscando coisas para mim, se eu deixei de me posicionar em algumas relações, porque eu sempre estava com medo de frustrar o outro, ou talvez de me frustrar, de não ter o reconhecimento, qualquer que seja o nosso padrão, quando você chega na clínica e você está disposto a fazer algo diferente, você não vai precisar de mudar a lei de imediato. Que nós temos que tentar entender o que você tentou, o quê? Se defender a vida inteira. Porque a nossa mente ela é um mecanismo de defesa. Algumas pessoas não vão falar de sentimentos, algumas pessoas vão falar de sentimentos ou emoções, a Érica sabe disso, somente com o seu terapeuta, não fala com mais ninguém, ou talvez não vai falar de sentimento com o terapeuta, vai falar somente de coisas racionais, coisas banais, porque talvez também não está tão disposta ou disposto a evoluir emocionalmente, mas só de estar ali buscando ajuda é um processo terapêutico. Então, o processo de conhecimento, né, Clóvis, quando você busca e quando você perde algo, você perdeu algo que funcionou por um tempo. Sei lá, a pessoa que agradou sempre a vida inteira, agora chegou o momento que eu quero fazer coisas para mim. E agora vai começar a agradar. Agora tem que tentar entender. Não é só dizer não. É tentar entender por que você não diz não. Porque eu, você e a Érica pode estar com o mesmo dizer não, e cada um é personalizado. A Érica não falou não para não desagradar o pai. O Clóvis não falou não porque não podia desagradar, sei lá, a mãe porque o pai saiu de casa. Eu não podia falar não porque talvez a situação financeira estava difícil, eu achei que isso não era um problema que podia ser importante, então eu não me posicionava. Então, cada um pode ter o seu motivo. Eu rotulei aqui de uma maneira simbólica, é claro. Eu não tenho profundidades emocionais para contar aos meus companheiros nesse aspecto. E aí, é o quê? Falar disso é ver que o atendimento terapêutico era totalmente personalizado. Eu quero parar de falar não. Falei, não, começa por aí, não. Nós vamos começar errado, porque aquele ali foi o seu sistema de defesa. Você usou para se defender. Então, continua usando, porque se você parar de usar, daqui a pouco você vai achar que a terapia não está funcionando. Nós temos que tentar entender com embasamentos emocionais, sentimentos, histórias e palavras o que fez você ir até onde que você chegou e por que você usou isso. Sensacional, vocês são demais. Eu fico ouvindo aqui, fico aprendendo um monte de coisa com vocês. Mas é bem legal por isso que o próprio nome já diz, né? É um processo, né? Tudo que é um processo, ele tem que ter um início, um meio, um acompanhamento, e talvez não vai ter um fim, né? Ele vai seguindo, que é muito profundo. Mas, Érica, deixa eu te fazer uma pergunta agora, é mais uma curiosidade. Se é que já aconteceu com você, ou quando é que você percebe assim, nossa, essa pessoa aqui que eu estou trabalhando, ela estava propensa a fazer uma coisa não muito legal, mas de repente aqui deu uma reviravolta nesse processo de autoconhecimento e a gente, não vou dizer que conseguiu reverter o quadro, mas amenizar. É normal isso acontecer? Já aconteceu? Nunca aconteceu? Como que é isso para você? Sim, o processo de cada paciente é diferente, né? Uns demoram mais, outros menos. Um chega ali com um conflito, com uma dor, e a gente vai trabalhando junto, vai elaborando ali, e o tempo de cada um é diferente. Mas já aconteceu, sim, de paciente meu que, inclusive, tem transtorno sério, transtorno grave, e eu falei, gente, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que nós vamos tratar? Bom, eu fiz todo um caminhamento com ele, com o psiquiatra, juntamente com a psicoterapia. Esse paciente já chegou muito mal na clínica mesmo. Então, hoje, ele se encontra numa posição bastante diferente pela fala dele, pelo comportamento, pelos novos hábitos, coisas que ele tinha parado de fazer,
né? Uma academia, o trabalho, ele retornou ao trabalho, retornou a fazer as visitas que ele gostava, né? As coisas que dá prazer para ele. Então, isso aí é nítido para a gente percebe através da fala dele, através da angústia que ele colocava bem explícito mesmo na sessão ali, né? Então, é isso. Bacana. É bastante aparente. Que legal. Que legal, entre aspas, né? Que bom que dá para diagnosticar, né? Isso que eu quis dizer, não que a pessoa esteja com esse problema. Só deixar bem claro. E aí, Alberto? Se a pessoa faz um bom trabalho ali, né? Sim. Se ela com os medicamentos, com tudo ali certinho, porque tem paciente que começa a faltar sessão, abandona o tratamento da medicação, né? Ele não quer, mas quem procura realmente, quem quer sair dessa angústia aí, é um afeto que não mente, né? Como diz Lacan, né, Alberto? Esse afeto aí não tem como, né? Quando o sorriso sai da cara, do rosto ali, a gente percebe mesmo. Não, excelente pontuação, né? A Érica até disse aí sobre a questão do medicamento, né? Às vezes tem sim alguns pacientes que a gente precisa de indicar o processo, né? Para passar para o que ter um atendimento psiquiátrico. E eu gosto sempre de ressaltar isso para meus pacientes. Agora eu vou trazer um pouco disso aqui também na clínica. O medicamento, ele tem, quando o psiquiatra, às vezes, ele consegue acertar ali, meio que parece que tira com a mão toda aquela angústia ali, você está sofrendo, vai lá e arranca. Parece que agora, Alberto, eu fui no psiquiatra que você mandou, agora está tudo bem. Eu falei, não está tudo bem, não. Nós estamos com um remedinho, trazendo para você um prazer que o seu cérebro tinha parado de funcionar, e agora a gente vai começar a entender. Porque às vezes, o Clóvis e Érica, né? Às vezes está passando por um processo de estresse, de depressão tão grande, que a sinapse, a mente está tão agitada, que ela precisa tomar um medicamento para baixar esse nível de conexão, até para o paciente, e eu também, ou a Érica, qualquer profissional da área. Para quê? Para entender, porque é como se tivesse um carro. Imagina um carro que passou naquela estrada de chão antes da chuva, né? O carro que passou na estrada de chão e levantou aquela poeira, aí você fala assim, gente, para onde que eu estava indo mesmo? É reto, eu tenho que virar à direita, tá na curva. E às vezes, quando nós estamos num conflito, é como se fosse esse veículo passando, assim, embalado, e você fala assim, agora eu estou perdido. Então, nós temos que parar o carro, que eu acho que é o mais recomendável, ou diminuir a velocidade, e é o quê? Com a ajuda de quem? Do psiquiatra, ou do neuro, independente, para a gente conseguir pensar além daquilo que a gente está vendo. Porque eu posso estar reto aqui, tá bom, o carro passou e fez a poeira, mas será que tem um bicho aqui? Será que tem... O carro parou, será? O que é? Nós olharmos de uma visão macro, para a gente ter uma visão 360 do paciente, a gente tem que começar com esse medicamento às vezes e ir reduzindo para o paciente ir tomando consciência, sentindo a dor, às vezes sentindo até uma recaída, às vezes com o medicamento, não consegui dormir, voltei e tomei o medicamento. Não é uma recaída, como eles dizem. É o quê? É ali o suporte, e para estar passando em alguns momentos de construção, você vai sim precisar de ter ali quem? O medicamento, às vezes, para nos ajudar. E o que faz, às vezes, os pacientes começam a tomar, ou eles param, igual a Érica falou, ou de vir à sessão, ou de tomar o medicamento, e não resolvem a situação. Ou se não, para de ir na Érica ou no Alberto, assim, vou nesse barbudo, não, nessa loura, esse povo não tá sabendo nada, não. Quem sabe é o psiquiatra. Ou se não, eu vou lá e falo assim, não, eu já tomei um pouquinho, já tá bom, já tô bem, e volta para o automatismo e não consegue aí, talvez, construir um ponto de vista diferente que a mente te deu oportunidade de conhecer. Cara, sensacional. Quantos recursos aí. Pode falar, Érica. Você ia falar alguma coisa?
Aham. É porque se você ficar muito dependente do medicamento, é como eu disse, vários transtornos, não. Tem que fazer mesmo uso do medicamento. Transtornos sérios que a gente sabe, né? Agora, as depressões mais básicas ali, o sofrimento, as frustrações que todos nós passamos mesmo, se você for tratar somente à base do medicamento e não fazer a psicoterapia, você fica dependente, sim, de quê? Da medicação e dependente do mesmo comportamento, das suas reações, dos seus pensamentos. E é preciso modificar, é preciso amadurecer, enfrentar, fortalecer o ego para a gente nos desafiar aí e falar, não, cara, eu passei por isso daí, nossa, mas agora eu estou mais forte, né? Eu tenho uma outra situação aqui, eu tenho vivência. E por isso que eu falo, a idade, a maturidade, ela vai transformando a gente. A gente que lida com isso, que estuda a mente, o autoconhecimento, gente, maravilhoso, é transformador. O que aconteceu ontem comigo, nossa, como é que eu reagi? Cara, hoje eu poderia ter reagido de uma forma diferente, pensado, né? Diferente. Então, assim, dar continuidade aí, entrar nesse mundo aí de conhecimento. A gente ensina muito e aprende muito com os pacientes. Tem paciente que começa até a utilizar os termos nossos na análise. Nossa, mas é isso aqui que você me falou, isso é recalque. Gente, eu sou uma pessoa recalcada. Que é a troca, né? Acaba sendo uma troca, né? É uma troca, né? É bom para todo mundo, é o ganha-ganha, né? Uhum, Muito sim. bom, muito bom. Bom, gente, o bate-papo tá muito legal. Mas, Érica, deixa um recadinho final aí para quem está assistindo esse vídeo agora, quem vai assistir depois, ou alguém que de repente tem uma pessoa na família que a partir do que está vendo aqui pode falar, nossa, eu acho que eu tenho uma situação parecida aqui perto, ou pode ser a própria pessoa, entendeu? O que você deixaria de recadinho final aí? Tá. Uma dica, não sei, alguma coisa assim. Eu queria falar um pouquinho o seguinte, gente. É sobre até uma pesquisa que eu vi, que eu li, que eu achei extremamente importante, né? É um estudo que eles fizeram na faculdade em Boston, de Harvard, e pesquisaram, entrevistaram várias pessoas, e começou na década de 30, dos anos 30, e foi se estendendo para pais, filhos, parentes, e assim sucessivamente. Procuraram saber quais os fatores que poderiam parar com o sofrimento das pessoas. O que seria importante? Fator na busca da felicidade, para fugir, então, da depressão e, infelizmente, aí, do fato do suicídio que a gente está colocando. Bom, será que é dependência? Será que é falta de dinheiro? Né? Será o que a posição social? Nossa, a pessoa que tem sucesso, que é bem-sucedida profissionalmente, que tem uma situação financeira boa, uma pessoa que tem uma saúde extraordinária, física, ela é a mais alegre? Não, mas aí pensaram, não chega a tanto, porque pessoa que tem saúde também, ela fica triste, ela tem sentimentos, acontecem coisas ruins, né? Ah, mas será que a pessoa mental, que ela também é muito equilibrada, ela está feliz? Pode ser, mas ela não está feliz sempre. E aí continuaram com essa pesquisa até que verificaram o quanto é importante a construção do ser humano, da gente mesmo, em ter vínculos de qualidade ao longo da vida, essa construção de vínculos, que é ela que vai fortalecer, porque todos nós vamos passar por momentos difíceis. Então, quando você tem vínculos de qualidade, vínculos fortes,
como o quê? Vínculos primários, que é a nossa família, pais, filhos, irmãos, você se torna mais forte para enfrentar ali aquele momento, né? Então, é isso que chegou, e criar vínculos também secundários, como os colegas de trabalho, no esporte que a gente faz, o canal, né? Tudo que vai pontuando aí para a gente seguir aí a vida e de uma maneira mais forte. É isso que eu queria deixar para vocês. A construção de vínculos, ela é fundamental. Que bacana, hein? Você falou essa construção de vínculos aí, de base, né? De família e tudo mais. A gente está falando de valores, né? Isso aí são inegociáveis, né? E aí, Alberto? A Érica falou dos valores, né? Falou dessa questão de que das pessoas terem vínculos. E aí, o que eu vou enfatizar nesse momento é o contrário para você buscar dentro de você. Tem um termo que chama limerência. Não se preocupe, que eu também, se você não sabe o que é limerência, eu também não sabia algum tempo atrás, até estudar e entender. O que é limerência? Limerência é um estado cognitivo involuntário no qual uma pessoa sente um desejo de sempre estar sendo romântico com uma outra pessoa, sempre pensar que o outro tem que ter uma reciprocidade. Ele fica com esses pensamentos o tempo inteiro. Dor no coração, na região do centro do peito, quando ocorre a incerteza da reciprocidade. E aí essa dor aumenta. A intensificação do sentimento e o deslocamento de toda a atenção para o objeto. Somente a pessoa, o ponto, o que de outras atividades perderem a importância. Isso que a Érica falou é totalmente o contrário do que eu estou falando. E para você não ter o que a Érica disse, que é o que buscar relações duradouras, eu vou começar a excluir todo mundo e tudo que é importante e vou dar atenção somente uma pessoa ou somente uma coisa. As pessoas falam muito da droga, mas temos a droga do trabalho, se eu estou focado somente ali, se eu estou focado somente numa pessoa, independente do que seja. Se você está somente focado em alguma coisa, tente buscar ajuda. Porque esse estado, quando você está com o seu objeto de amor ou andando, vamos pensar, nas nuvens com o seu trabalho, com aquilo que você está fazendo, você está num momento de êxtase. E isso é preocupante, porque nós somos limitados e as coisas não acontecem sempre como nós queremos. Então, quando você se sentir ou perceber que alguém à sua volta talvez está excluindo as pessoas, está deixando de fazer as coisas que realmente interessam, está deixando de ser assistido projetos que iniciou e não continuou, você como alguém que está ali do lado. Seja um suporte, não de acusar, nossa, você está fazendo muito isso, não. Tente buscar uma maneira acolhedora, escute essa pessoa para tentar entender o que está acontecendo. E caso seja algo parecido com um hiperfoco, com eu estou excluindo tudo em busca de uma só coisa, sugere para ele um processo terapêutico, sugere se conhecer, tentar compreender o porquê que só posso ter um tipo de prazer na vida, porque a vida é cheia de prazeres e a construção da relação com outras pessoas para ter pontos de vistas é muito importante. Senão você vai ficar só focado achando que somente uma coisa vai te dar. Igual a Érica falou, não é o dinheiro que vai te dar prazer, não é a felicidade o tempo inteiro, vai ser relações diversas, coisas diversas. Conheça quais são as suas necessidades, quais são as suas emoções. Você precisa estar perto de pessoas, você precisa estar sozinho com o livro, você precisa de estar fazendo o que para se sentir feliz. Mas ligue o seu radar, porque se você estiver fazendo somente uma coisa e toda vez que você estiver angustiado, você estiver indo no mesmo direção, estou indo para o álcool, para a droga, para aquela pessoa, tem algo de errado. Então, ligue o seu alerta
sinalize para alguém que está e tem uma escuta ativa para, antes de falar e acusar, tente entender como falar e não agredir quem está perto. Sensacional. Quanto material aí para a gente pensar. Nossa, tá aqui ouvindo vocês aí, tô ficando muito legal, muito bom. E o Alberto, você falou uma coisa de entenda, né, quais são os seus momentos aí, você não usou essa palavra, mas me lembrei agora de um livro que eu li também, e que tem um grande amigo que ele foi coautor desse livro, e ele escreveu um capítulo dizendo, que chama Conheça seus valores e viva por eles. Tá? Então ele fala de valores estruturais, valores meios e valores fins. E é muito legal, assim, aprendi muito com essa leitura também, e aprendi um monte com vocês aí, nesse nosso bate-papo aqui. Fala, Érica, você está querendo dizer alguma coisa? Diga. Eu queria falar porque eu lembrei de uma coisa aqui extremamente importante, que eu vejo muito isso aqui no mundo, na clínica, no mundo contemporâneo. As pessoas hoje, sabe de que elas sofrem? Da comparação. O homem hoje, contemporâneo, ele sofre disso. Ele compara tudo. Essa internet aí, né? Esse mundo de todo mundo, onde nós entramos e vemos coisas que, independente da classe, todo mundo vê tudo, a vida de todo mundo. E aí entra na comparação. Gente, olha a viagem que ele fez, olha o que ele tem, a casa, como que ela tá linda, bonita, magra, como que ele é forte, maravilhoso, que sucesso, que profissão, que dinheiro que é esse? As pessoas se comparam hoje o tempo inteiro, elas precisam de valorizar o que elas têm, e se não estão gostando, porque o mundo contemporâneo ele é cheio de demandas, colocar limite e buscar o quê? Eu quero mais? Então vamos correr atrás com objetivo, mas ali valorizar o que você tem e buscar o que você não tem com objetivo, sem sofrimento, sem comparação, né? Então eu queria deixar esse recado aí, porque isso aí é muito sério, a gente vê o tempo inteiro, está espalhado no mundo, né? Essa questão da comparação. Não, é muito legal isso aí que você trouxe, Érica, é totalmente importante, porque hoje com as redes sociais é tudo isso, né? E é engraçado que você estava falando aqui, eu estou pensando, né? Às vezes, quanto tempo a gente perde da nossa vida, né? Em vez de fazer alguma coisa construtiva, né? Como que eu posso melhorar a minha vida? Então, eu vou olhar, fico lá, às vezes, olhando uma rede social, outra, e aquilo me leva para outro lugar, e para outro, vira uma confusão mental, e depois eu olho e falo, nem lembro o que é que eu ia fazer. Eu nem lembro o que é que eu ia pesquisar, o que eu queria ler, o que eu queria estudar. Então, esse alerta aí, muito bom, obrigado mesmo. Aí agradeço em nome de todos que vão assistir, todas que vão assistir esse vídeo aqui, porque esse alerta é sensacional. Tá? Gente, só tenho a agradecer vocês, bate-papo super gostoso, riquíssimo aí, com tanta coisa boa para a gente falar. Depois eu queria pedir um favor para vocês. Eu sei que deve ter ficado mais alguma coisa para a gente falar ainda que vocês gostariam de comentar. Não se desfaçam desse material, deixe ele guardadinho aí, porque a gente faz um outro bate-papo, tá? Falando também não só dessa questão aí, né, da valorização da vida, não só aludindo ao Setembro Amarelo, mas falando da saúde mental como um todo, falando da importância do autoconhecimento, da busca pelo autoconhecimento. O Alberto falou muito bem. Busque um profissional, busque uma terapia, busque alguém que pode ajudar, né? Põe para fora, tem tanta coisa aí, né? Você não se sente à vontade ainda, fala com um amigo, fala com alguém. Então, assim, hoje nós temos profissionais maravilhosos. Aqui na Educamind mesmo é uma referência, né? Nós temos vocês, o Alberto, a Érica e tantos outros profissionais que nos ajudam aí, justamente se colocando à disposição para dar um suporte para quem precisa. Eu tenho certeza que vocês jamais vão fechar as portas para qualquer pessoa que procurarem vocês para dar uma ajuda. Então, eu só tenho a agradecer. A Érica, obrigado de coração por dedicar o seu tempo para nos ajudar. Alberto, sem palavras, né? Você já é nosso irmão aqui do canal. Então, deixa a sua frase final aí para a gente encerrar esse vídeo aqui, para quem vai assistir depois.
A Érica ou o Alberto? Você, Alberto. Vou inverter a ordem agora. Agora é você. O que eu queria deixar de recado aqui é que qualquer coisa que você for fazer na sua vida, que você não conseguir se conectar, que você não conseguir sentir a vibração, perceba se realmente você está fazendo algo por você ou pelos outros. Porque os outros sempre vai ter um olhar crítico em relação a você, ou um olhar ponderado. Então, independente daquilo que você faça, faça algo por você. Busque coisas, busque comportamento, busque o seu grupo, busque algo que não te deixe, em momento algum, o que? Insatisfeito? Não. As insatisfações vão aparecer, os desafios vão aparecer, mas se ele vai aparecer, que apareça com você fazendo ou estando perto de alguém que você escolheu ficar, que você teve a oportunidade. Porque às vezes nós estamos aí, como até nós nesse mundo contemporâneo, trazendo o quê? O status, e eu esqueço quem eu sou. Dê valor a quem você realmente é. Se você não está conseguindo ser você autêntico, então acho que está na hora de refazer aí até mesmo as suas escolhas ou as pessoas que estão perto de você. Porque não existe coisa melhor do que você estar no momento, igual nós passamos esse tempo aqui nessa live com pessoas inteligentes, você está relaxado, conseguindo construir e falar mais, e você está olhando, nossa, já deu 1 hora, porque quanto mais falamos, mais conectamos, mais queremos falar, porque é algo que dá prazer. Se não dá prazer para você, não se preocupe. Até nós nos acharmos também, demoramos um tempo. Só busque aquilo que te conecte. Vai ter desafio? Vai, em qualquer área. Mas se você não estiver fazendo, vai ser pior. Maravilha. E aí, Érica, seu recadinho final aí para a gente encerrar esse bate-papo super bacana aqui, que daria conversa aí para horas e horas, né? A gente realmente viver isso daí, a essência da gente, buscando a conexão com a gente mesmo, para a gente não se perder da gente, porque nós somos os coautores, né, da nossa história, da nossa vida, viver ali a nossa essência, o foco, mas também não esquecendo das pessoas que nós amamos, que são importantes para a gente, para que a gente possa dividir a nossa felicidade, acrescentar, levar alegria para a vida do outro, das pessoas, contribuir, ajudar quando for, sim, necessário, né? Levar todo esse conhecimento aí. E no caso do Setembro Amarelo, que a gente não perca esse foco aí, não fica limitado nesse mês somente, que a gente leve essa ajuda aí para todos os dias da vida, é um exercício diário, né? A gente levar essa escutativa, deixando as pessoas sem preconceito, sem julgamento, com que cada um tem a sua maneira de sentir, que é diferente, que é peculiar, para dar essa abertura para as pessoas e que elas possam tomar essa consciência, sim, necessitando de ajuda, procure, saia desse tabu, desse preconceito e vá viver, vá ser feliz. Bacana, com esse vai ser feliz enfatizado no final, não tem como nem buscar isso, né?